Muito bem, estamos aqui para mais um episódio, né? Vamos dizer assim, de Colabora Aí, o podcast que promove a humanização nas empresas e instituições, com Semadar Marques, ela que é autora daquele livro fantástico que eu deixei lá no meu criadinho, né? Durante muito tempo e li, que é Colaboração, a única solução. Já andamos falando aqui muito sobre esse assunto. E hoje a gente tem um convidado, né? Então veio também um convidado para... Vamos botar os pingos nos is, né, Semadar? Daniel Santoro, que é conselheiro de administração certificado por Harvard e pelo IBGC, mentor e consultor de alta gestão, fundador da Santoro Partners, atua em conselhos de empresas como Procergs, Uniriter e Daniese, além de liderar iniciativas no IBGC e no Transforma RS. Com sólida trajetória em estratégia, governança e liderança humanizada, combina visão sistêmica e experiência prática para apoiar líderes e organizações em seus desafios mais relevantes. Primeiro, a gente quer saber se tu está feliz de estar aqui, né? Muito feliz por reencontrar Semadar, te encontrar, te conhecer pessoalmente. Exatamente. Né? Eu disse que tu, como uma pessoa pública, quando a gente conhece assim, pela primeira vez, parece que a gente já conhece. Não é o teu caso comigo, mas... É verdade, mas sabe que assim. isso é legal, né? Isso é bom de ouvir, inclusive, porque daí é um retorno ao meu trabalho, ou seja, eu consegui aproximar sempre as pessoas de mim. E essa moça aqui é um talento mesmo, né? Super talento. Uma jornada de vida e profissional extraordinária. Um exemplo. É, sem dúvida nenhuma. E aí, Daniel, eu estava pensando, quando a Semadar já me passou o teu currículo, que é gigantesco, eu fiquei pensando sobre uma gestora, né, que eu tive numa outra emissora, que uma vez muito triste me contou que ela não conseguia uma vaga, né, enfim, que fosse condizente ao currículo dela, né? Que as pessoas diziam assim, não, é que tu é especial demais, tu tem uma formação boa demais e tal. Eu queria começar por aí. Quer dizer, tu tivesse essa dificuldade em algum momento, ou não, ou de repente é a pessoa que não sabe se vender, né? Não, eu acho que é uma situação real. Muitas vezes um profissional está super qualificado para uma determinada posição, e essa determinada posição, às vezes, é pela estrutura do que o negócio permite pagar. Talvez a pessoa mereça ganhar melhor, mais, né? Devesse ganhar, mas o negócio não paga, o mercado não paga. Então pode acontecer isso. Agora, ao mesmo tempo, tem um processo que é a qualificação, muitas vezes porque a gente tem a curiosidade, que é o caso da Semadar, por exemplo. Né? Não é simplesmente a minha qualificação em busca de uma vaga ou para pôr no currículo, mas sim para desenvolver as minhas competências tanto para a minha atividade profissional, mas para a minha realização. Tem uma parte muito importante do aprendizado do conhecimento que é para nós, não é para os outros. E não é para a cadeira em si. Então, as duas realidades coexistem. E a gente não pode fazer vista grossa em relação a isso. Vamos lá. Daqui a pouco, vendem poucas Ferraris no Rio Grande do Sul. Ah, não, mas o pessoal não valoriza a Ferrari? Não conseguem comprar a Ferrari. Então vamos levar isso para um profissional super qualificado. Mas né? Tu acha que no Brasil, por exemplo, e até que já que tu falou em Rio Grande do Sul, isso é pior do que em outros lugares? Não, acontece que nós não podemos perder de perspectiva que o Brasil é um país de renda média baixa. Né? E no Rio Grande do Sul, comparado, por exemplo, aliás, qualquer estado do Brasil comparado a São Paulo, o número de oportunidades de cargos muito bem remunerados em empresas grandes é menor do que em São Paulo. Então, essa é uma questão macroeconômica que não é um demérito da pessoa que busca o trabalho, e nem da empresa que tenta sobreviver e vencer, prosperar no mercado como o nosso. Mas é uma realidade mercadológica, e a gente tem que se adaptar a isso. E achar o caminho também, e encontrar o caminho. E encontrar qual é a competência, porque muitas vezes, assim, eu faço uma especialização de uma área, mas a empresa precisa da outra. Então, eu tenho um super currículo. Mas, no final das contas, as empresas têm que fechar suas contas. Dani, quero te agradecer por estar aqui. Quero dizer que é muito bom te ter aqui, até porque a gente tem uma história antiga, né? E depois a gente conta aqui. É que agora deixou todo mundo curioso. Não, depois a gente conta, deixar com curiosidade. Mas eu quero pegar esse gancho do que vocês estão falando,
para falar um pouquinho de uma pergunta que eu até tinha trazido aqui, que eu ia fazer mais tarde, mas vou fazer agora, da questão dos teus valores. Porque, às vezes, um profissional, ele está numa empresa ganhando bem, né, num bom cargo, mas os valores não casam com os valores da empresa. Uhum. E isso causa um desconforto muito grande, e eu vejo muito isso, de profissionais que acabam se reconhecendo, né, diferentes dos valores, do propósito, do que aquela empresa efetivamente faz, não o que ela bota na parede, né, que é bonitinho, o que efetivamente da cultura organizacional. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, de como que a gente pode se redescobrir, né? E como a Regina trouxe, não estou sendo qualificada no mercado. Tá, mas vamos lá. Vamos nos direcionar e direcionar a nossa carreira para locais que tenham a ver com os nossos valores, né? Tenham a ver com quem nós efetivamente somos. Excelente provocação. Primeiro, uma alegria e uma honra. Quando recebi o teu convite, me senti muito honrado por estar aqui com vocês. Com muita alegria mesmo que eu estou aqui para a gente compartilhar um pouco das nossas perspectivas. Sobre essa questão de princípios e valores, a gente precisa trazer que o contexto que nós vivemos ele é muito complexo, né? Talvez, e eu tenho conversado isso com gente bem experiente, talvez a gente não tenha vivido um momento tão complexo, né? Social, profissional, todas essas camadas ao mesmo tempo. Mesmo, provavelmente nas nossas vidas nós não vimos. Esses dias eu estava conversando com um grande empresário de quase 90 anos, quando eu falei isso para ele, ele me respondeu, me disse assim, eu nunca vi uma situação tão complexa quanto essa. Isso é importante porque a gente tem que olhar o contexto, tá? Então, em termos de contexto, nós temos idiosincrasias que permeiam as nossas vidas pessoais e profissionais hoje, sociais, políticas, econômicas e tudo mais. E nós não estamos numa ilha. Então, para a gente não cair num maniqueísmo, algo que é binário, eu sou bom e você é ruim. Não, eu sou bom e eu sou ruim. Eu tenho que identificar em mim quais são as minhas questões que se identificam e que eu promovo dentro dessa jornada. Um ponto principal que eu acho que tu trazes, Semadar, é que nem todo mundo faz uma análise interna para ver assim, mas afinal de contas, quais são os meus princípios e valores? Porque todos nós temos eles, só que muitas vezes eles são inconscientes. E como é que a gente identifica isso? Pelas nossas escolhas ao longo da nossa vida. Porque, primeiro que a palavra de propósito nas organizações é uma questão relativamente nova, né? Isso, 20 anos atrás, a gente não estudava na academia de administração propósito, né? Se falava até em missão, mas não em propósito. Então vem todo esse contexto, isso é uma questão mais aspiracional do que da vida real. E aí tem uma questão que olha, eu estou numa empresa que eu não concordo com os valores que estão sendo vivenciados aqui. Primeiro que eu não posso julgar alguém que diga assim, não, mas tu não concorda e tu não pede para sair. Eu não sei a vida dessa pessoa. Mas é o que a gente escuta mesmo, né? Sempre. Pois é. Quando diz, eu não concordo com isso e tal, eu não concordo com esses valores. Mas então o que tu está fazendo aí? Mas a gente não sabe da vida dessa pessoa, das dificuldades em casa, das responsabilidades. Daqui a pouco a pessoa é arrimo de família, é uma mãe solteira com 2 filhos. Mas aí é isso que eu ia te perguntar agora, sobre princípios, né, que tu falou. Será que muitas vezes o princípio não acaba sufocado pela falta, né, de recurso, por precisar entra de numa um questão salário social. mesmo que baixo? Mas vamos lá, qual é o princípio que está movendo ela? A sobrevivência dos filhos. Então ela tem princípios. E ela está fazendo as escolhas, muitas vezes, que não gostaria e está pagando um preço caríssimo. Prioridade para ela. A prioridade para ela. Então, primeiro, sim, que ela é regida pelos princípios. Bom, o ambiente que está. Aí vamos para uma outra reflexão. Eu posso tomar a decisão de dizer assim, esse ambiente ele é tóxico para mim, ou ele é inadequado para meus princípios e valores, e eu vou buscar uma alternativa, vou buscar meus caminhos. Ou eu posso dizer assim, eu quero fazer parte da mudança desse cenário. Eu vou me desafiar e eu vou mais um dia. E eu quero mostrar pelo meu exemplo, pela minha atitude, pela minha argumentação, eu quero transformar isso, porque eu acredito que simplesmente eu sair não vai mudar isto, mas talvez
como, por exemplo, no funcionalismo público, eu dizia assim, eu preciso fazer a minha participação aqui dentro. Eu preciso mudar essa sociedade. E eu faço essa reflexão e eu me envolvo em muitas organizações públicas, privadas, terceiro setor, né? E eu sou muito vocal e muito ativo onde eu estou. Em algumas delas diriam que eu sou incomodativo, né? Em algumas que eu estou. E lógico que eu também me canso, eventualmente, também me frustro com princípios e valores e vou para casa e digo assim, vou sair, né? Aí eu respiro, eu digo assim, eu vou mais um pouco, porque eu quero fazer essa mudança. E nada que um bom travesseiro também não ajude um pouco, né? Se acalmar. Porque a gente muda isso também ao longo da vida, claro, com a experiência, claro, né? E a gente tem aquela coisa assim também de, numa época, dizer assim, não, eu faço o meu trabalho, o resto é o resto. Depois tu começa a perceber, dizer, não, mas espera um pouquinho. Se eu puder fazer isso aqui, se eu puder ajudar, se eu puder colaborar, se eu puder dar a minha experiência, mas isso muitas vezes demora ou até nem chega para muita gente. O que é uma pena, porque aí nós vamos para uma questão cultural, e aí cultural, diria até brasileira, né? Que nós precisamos ir modificando isso. Porque o Brasil, ele produz de tudo, do melhor e do pior, mas de tudo. À medida que a gente não fomentar produzir o melhor, nós entramos numa espiral descendente. Então, à medida que vocês geram um programa como este, para identificar, para aprofundar, tomar consciência, vocês estão propagando o desenvolvimento da consciência e buscando despertar o que há de melhor nas pessoas. E vocês podem focar no profissional, mas a gente não consegue ser um profissional melhor se eu não me tornar uma pessoa melhor. As coisas estão vinculadas, né? Mas é um processo, como tu bem trazes, é uma questão de maturidade e é uma questão também de ser provocado. Né? A parte educacional, não só educacional, que eu digo de ensino de escola, mas a educacional da sociedade, ela precisa ser provocada. Reflexão. Isso. Promover reflexões. Eu acho muito interessante tu estar falando, porque eu, como servidora pública, então, às vezes, a gente fica pensando em como tudo é muito difícil para ser modificado, né? Como tu tá de mãos amarradas e tu tem muitas ideias e tu quer influenciar as pessoas e tu não consegue. Então, eu sempre tenho falado das micro-revoluções. Perfeito. E tu fazeres micro-revoluções dentro do teu espaço, naquilo que tu tem alcance, né? E tu influenciar positivamente dessa forma as pessoas naquele espaço em que tu tá. Pois é, mas aí também tem a questão de trancar muitas vezes no gestor imediato, né? Aquele cara que colocaram ali e que ele não quer que tu cresça, ou que tu faça alguém crescer, ou que tu... Ele quer estar no lugar dele, que para ele tá confortável, ele tá ganhando o salário dele, né? Então, sabe que isso é uma coisa que se discute muito nos lugares, enfim, né, nas salas de trabalho, que as pessoas falam assim, mas como é que é feita, afinal de contas? E essa pergunta vale para os dois, tá? Como é que é feita, na verdade, como é que é feito o treinamento de um gestor? Sabe? Porque as pessoas muitas dizem assim, cara, porque tem uma expressão até que se usa, né? Diz assim, mas aqui uma lavagem cerebral. As pessoas passam por uma lavagem cerebral. Não pode ser. Então isso a gente escuta muito. Questionamento para os dois. Acho que a gente precisa primeiro treinar os líderes, né? Pensar na importância de tu trazer os líderes para perto, fazer um treinamento constante e superar o comando e controle, né? Porque hoje em dia a gente não consegue mais conduzir, motivar pessoas através do comando e controle. Tu precisa inspirar, tu tem que ser um líder inspiracional. Mas para ser inspiracional, tu precisa primeiro te livrar do teu ego. Né, superar e deixar conduzir as pessoas para que elas cresçam, e isso é complicado, porque todo mundo tem as suas sombras, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. A gente precisa olhar e fazer essa volta para dentro de si. E cada vez mais a humanização está pedindo isso, para tu te tornar um líder humanizado, e isso não quer dizer que seja um líder que não tenha regras, que não tenha princípios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu pode ter regras, na tua casa tu tem regras, né? Com a tua família tu tem regras, as pessoas seguem, mas não deixa de ser humanizado, não deixa de olhar o outro. Então acredito que primeiro pensar no treinamento, depois pensar em superar esse ego dos líderes para que haja uma aproximação, para que haja uma reciprocidade. E será que todos que chegam também a gestores estão preparados para isso?
Veja bem, eu acho que algumas reflexões a partir do que esse semanário traz. Primeiro que eu acho que é muito arriscado a gente colocar numa única categoria líder. Tem líderes de vários formatos, com princípios, valores, treinamentos diferentes, enfim, qualificações, capacitações. Assim como liderados. Eu não posso dizer, os liderados não querem trabalhar. Eu não posso dizer, os líderes são déspotas. Né? Então, o primeiro aspecto é que a generalização ela não gera valor. Ela destrói valor porque a gente quer ser visto com as suas individualidades. Do que eu vejo da jornada é que, primeiro, geralmente os profissionais, os próprios cursos acadêmicos, eles não ensinam a liderar. Vamos lá na sua profissão, jornalista. Né? Aprende tudo de jornalismo na melhor escola. Aprende a liderar jornalistas? Aprende arquitetura organizacional, aprende como... Mas é isso que eu pergunto. Não, mas perfeito, mas eu estou dizendo assim. Então, nós temos uma lacuna na própria parte acadêmica, e isso aconteceu muito comigo, né, já com a idade que eu tenho, já tive a oportunidade de ter muita gente sendo desenvolvida a partir do que eu vejo. Né, e sempre gostei dessa função de desenvolver lideranças. E mesmo lideranças jovens, brilhantes, saindo de boas universidades, se aprende a trabalhar no trabalho. Isso é uma reflexão para a gente. E olha, eu me envolvo também com universidades e tento levar isso, assim, a dificuldade que é a gente traduzir, porque isso não se restringe ao jornalista. Muitas vezes acontece comigo, assim, de casos de consultoria ou de amigos que tiveram muito sucesso com profissionais liberais. Vamos lá, advogados. Dentistas, começam a criar médicos e criam empresas, porque eles eram excelentes médicos, excelentes advogados. Mas no momento que ele cria uma equipe com mais 2 advogados abaixo, ele não é mais advogado, ele é empresário. Ele precisa liderar uma empresa. E aí as competências são distintas. Aqueles que intuitivamente buscam essas competências, né, de liderança de pessoas, liderança de negócios, porque liderança de negócios é pessoas e processos. Né? Eu tenho que aprender a liderar os dois. E eu costumo dizer que ninguém está pronto até sentar na cadeira. É muito fácil apontar para cima e dizer assim, o meu chefe, não é nem meu líder, o meu chefe. Mas aí, quando se tem a oportunidade de sentar ali, se entende que as dificuldades são grandes. E uma coisa que é muito comum... os processos, né, são... É complexo, né? Então não é binário, por isso que eu trouxe, a minha primeira fala foi, o contexto ele é complexo, a tomada de decisões ela é complexa. E tem uma coisa que é relativamente simples, mas a gente não para refletir, diferenciar o que é problema de dilema. À medida que nós crescemos na hierarquia de uma organização, nós lidamos com menos problemas e mais dilemas. O problema tem certo e errado, o dilema não tem certo e errado. Então, à medida que eu subo na escala hierárquica, muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão que faça o menor mal possível para as pessoas ou para a organização. E isso tudo recai na função do líder. E para isso é muito importante que tu trazes, que eu te diria o seguinte, a principal competência de qualquer liderança, a competência principal é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder entender o que é meu, o que é do outro, o que é meu, o que é da organização. A partir desse processo, e à medida que eu tenho a oportunidade de exercer essa liderança, eu tenho condições de buscar as outras competências. As outras competências são hard skills. Né? Mais do que nunca, em época de IA, em época de transformação digital, o que vale é o ser humano. O que valerá é nossa capacidade humana de empatia, de conexão. Né? Então, o processo de desenvolvimento de liderança, e eu costumo dizer o seguinte, a gente pede empatia do líder com os liderados. E eu sempre peço empatia dos liderados com o líder. E eu acho que essa equidade é que vai gerar valor. E voltando aqui em colaboração, né? Colaborar também não quer dizer concordar com tudo, não quer dizer puxar o saco, por exemplo, e dizer, não, meu líder é maravilhoso, e tudo aqui é maravilhoso, enfim. Quer dizer, colaborar é colaborar mesmo, é trazer coisas.
trazer coisas novas, trazer ideias novas. É a troca, né? É a reciprocidade, é tu dar espaço. E aí tu estavas falando de dilemas, né? E até que ponto envolver as pessoas nessas discussões, ela, além de trazer soluções que muitas vezes a gente nem imagina, né? Ela ainda traz o engajamento, porque o que eu percebo, que quando tu envolve e dá voz para que a pessoa seja ouvida, e as pessoas às vezes tu não precisa nem colocar em prática aquela ideia, mas só delas, de tu estar ali sentado ouvindo, prestando atenção, mostrando que ela tem importância, tu já dá uma calma, uma tranquilidade, e traz uma valorização, já traz o engajamento. E muitas vezes tu traz as soluções a esses dilemas através de ouvir. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que isso... Eu tenho um exemplo que eu falei da questão da implementação do processo eletrônico, que quando se iniciou na prefeitura essa discussão, nós tínhamos resistências de ambas as partes, de cima e de baixo. Onde a gente ia, apresentava o projeto, ninguém queria ouvir, ou botavam N dificuldades, N complicações. Ah, não, mas o meu processo, porque era processo de papel, né? Era aquele capa azul que a gente chama, não sei se vocês já viram. Sim. A tramitação era uma coisa absurda. E não tinha lugar para guardar os processos perdiam por folhas, as pessoas iam lá, arrancavam as folhas, as pessoas levavam para casa o processo, era uma coisa louca. E nós íamos nas áreas, né, e apresentávamos o projeto, mostrávamos, era dado, era gratuito, né? O programa seria uma transferência de tecnologia, então nós não gastaríamos nada, era só implementar e fazer uma implementação em todas as secretarias e órgãos. Ninguém queria. Isso é que a gente falou antes. E era uma resistência. Muita gente é avessa à mudança. Uma resistência. E como é que a gente conseguiu? Fazendo reuniões quinzenais, quase que semanais. E aí, nessas reuniões, a gente fazia troca de ideias. Começava a trocar ideias, porque nós já estávamos quase desistindo. E nessas troca de ideias, surgiu a ideia de convencer o secretariado a colocar os processos de RH, licença, prêmio, férias, para fazer as pessoas conhecerem aos pouquinhos. É como no jornalismo, as reuniões de pauta, né, que a gente chama, que todo mundo traz coisas, mas assim, às vezes a gente pensa assim, cara, eu não vou falar isso, que é muito imbecil. Será que eles vão gostar disso? Sabe? Tu tem uma insegurança também de trazer a tua ideia. Esse é o papel do líder. De não tirar essa insegurança. É criar um ambiente de segurança e não só permitir, como incentivar que todos possam apresentar a sua ideia. Mas apresentar o combinado de antes, que apresentar a sua ideia não significa um comprometimento que eu vou adotar a sua ideia. E isso vai da maturidade da liderança e da segurança dele de permitir dar voz. Eu sou um apaixonado por trabalho em equipe, tá? Desde muito tempo. Apaixonado, eu realmente gosto e assim, das pessoas que trabalharam comigo podem assegurar que eu realmente me identifico, porque o que eu trago sempre eu sempre desde muito cedo tive a consciência que eu sou daltônico para muitas cores que estão presentes na sala. A minha posição de ver as coisas é diferente da sua. Então, o cenário que eu tenho que montar para poder, quando eu falo em estratégia não funciona sem contexto, né? Então, quanto mais eu perceber como é que uma mulher, como é que um jovem, como é que um sênior enxergam aquele determinado problema, o meu diagnóstico para aquela situação ele é muito mais rico. Então, o primeiro aspecto é que nós precisamos desenvolver os soft skills da liderança para que ele tenha segurança, que dar voz não significa abrir mão da sua posição, nem da sua autoridade. Pelo contrário, isso fortalece a sua autoridade. E nem da sua vaga, porque muitas vezes eles têm medo de perder a vaga. Mas isso é insegurança. E se porventura ele perder a sua vaga pelo motivo certo,
ele está preparado para buscar uma vaga melhor, que não seja ali, mas fora. Que faça parte, essa dificuldade que você enfrenta, faça parte do seu fortalecimento e seu desenvolvimento para ir adiante na vida. E não ficar preso naquela cadeia. Eu vou te dizer que eu sou muito lúcida, sempre fui com relação a isso, assim. A questão, por exemplo, quando eu saí da empresa onde eu trabalhei 24 anos, as pessoas estavam muito revoltadas com isso. E eu dizia, gente, ninguém nasceu enraizado no mesmo lugar. As empresas têm todo o direito de mudar as diretrizes, Totalmente. os focos, né, o que elas desejam, e algumas pessoas não se adaptarem àquilo que elas acreditam. Enfim, eu sinceramente, eu fui assim muito lúcida nesse processo, nunca tive problema com isso, porque é assim, entende? Agora, já acho que se, por exemplo, se vem uma injustiça, se vem uma coisa, aí tu realmente sai mal. Mas não foi o caso, entende? Talvez é isso. Nesse momento, nós priorizamos tal coisa, esse tipo de profissional, enfim. Né? Às vezes é necessidade. Aí vale a pena trazer uma questão de cultura. Tá? Nós temos uma cultura no Brasil, uma cultura muito paternalista, onde se projeta, na média, sempre a culpa para um terceiro. Como cidadão para o governo, como familiar para a mãe, para o pai. E quando a gente assume a autonomia e a responsabilidade disso, eu me torno mais autônomo para tocar a minha vida conforme tem que ser. E sim, 20, 30 anos atrás, nós tínhamos uma relação que o profissional, ele era cuidado pela empresa e tinha essa longevidade ao ponto de chegar a 24 anos. Exatamente. Mas não é que a empresa mudou. O mundo mudou. Exatamente. Se a empresa não... E esse profissional também fica muito caro, porque ele chega num momento de experiência, enfim, claro, isso. Então, mas o que acontece? Quando o mundo muda, se a empresa não muda, ela morre. E aí tem que tomar algumas decisões, muitas decisões certas, muitas decisões erradas, mas a gente não sabe quem é que estava lá na mesa, dizer assim, quais são as alternativas, A, B ou C. Eu vou te dizer assim, como liderança, como empresário, muitas vezes que eu tive que tomar decisões duras, eu digo assim, eu sou responsável por manter esta entidade, essa pessoa jurídica viva. E para isso eu tenho que tomar muitas vezes decisões que eu não gostaria de tomar. Mas é minha responsabilidade tomar. Então, de novo, o processo de empatia, isso não significa que não tenha déspotas, que não tenha empresários ruins. Volto a dizer, por isso que a generalização ela não auxilia. Eu conheço empresários magníficos e eu conheço empresários que eu não me associaria nunca. Eu conheço profissionais liberais extraordinários e uns que eu nunca contrataria. Eu conheço funcionários que eu gostaria de levar para mim em qualquer lugar e alguns que a experiência que eu tive com eles não me convida a voltar a trabalhar com eles. Então, o primeiro aspecto é sair da generalização, acho que nos enriquece. Não, e também a afinidade. É bem também. Isso mesmo, com ideias, que ele diz, com valores. E ciclos também, né? Porque, veja bem, nós, em determinado momento, saímos da casa dos nossos pais. Em determinado momento namoramos, casamos, separamos, né? Os filhos vêm, os filhos vão. Tem ciclos da vida em tudo. Por que não pode ter de afinidade profissional? Exato. Entre sócios, entre funcionário, entre o que for. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho que as pessoas confundem muito, né? Que acham que, por exemplo, humanização quer dizer, numa empresa enorme, por exemplo, o gestor saber o problema que aquele funcionário está passando. Então, assim, mas como assim ele me demitiu, gente, no momento em que minha mãe está no hospital, em que o meu filho não sei o quê. Então, assim, uma empresa pequena, sim, até é possível, e acredito que a palavra empatia caiba muito, mas numa empresa enorme. Então, aí a frase é, nós somos apenas números. Sim. Talvez, eu não sei. Difícil admitir, mas eu acho que eu não sei se eu afirmaria que é apenas números, mas é o que tu disseste, tudo tem uma palavra em inglês que chama trade-off, né, que é o equilíbrio, né, diz assim, eu vou trabalhar numa empresa pequena, tem algumas características que são fundamentais, bárbaras, olha, o dono me trata como se eu fosse da família, muito comum a gente ouvir falar isso, né, e tem um processo de empatia e cuida e tudo mais, certo, mas a potencialidade de tu ter um mega plano de benefícios, uma carreira de crescer,
talvez tu não tenhas. É um trade-off. Uhum. Eu vou para uma grande empresa. A minha grande empresa tem política corporativa. É do ser humano. Né? A política corporativa não é a coisa mais bonita. Não. Porque está todo mundo disputando por recursos. Uhum. Né? E sim, se desumaniza mais uma empresa onde a gente distancia das pessoas. Dizer que é só números, talvez em algumas seja, talvez em outras não. Mas sim, eu tenho que tomar decisões muitas vezes que, se não desumaniza, afasta. Né? Em alguns casos pode desumanizar sim, dependendo da cultura organizacional. A gente tem a cultura social, mas nós temos a cultura daquela organização, que tu disseste. Não é o que está escrito na parede, mas são os comportamentos vividos no dia a dia. Né? Isso eu esqueci de falar lá na liderança. A melhor liderança que tem é a liderança pelo exemplo. Você não precisa falar nada, faça. Horário é importante, chega no horário. Chega você mais cedo. A sua turma vai saber que chegar cedo A pessoa é fica importante. constrangida de não chegar, porque É sabe isso. que ele já está lá. Não tem nada mais forte do que o exemplo. E essa questão que tu falaste da desumanização em grandes empresas, eu acho que existem empresas que têm culturas onde os líderes eles têm essa humanização em todas as camadas. Eu acho que quando tu tem uma cultura em que haja essa humanização, essa consciência e essa política mais voltada para as pessoas, eu acho que isso se dificulta um pouco, porque há uma aproximação. E eu acho que isso vem de cima, tu não acha, Daniel? Não, eu não tenho dúvida que o exemplo vem de Ela cima. vem de cima. O exemplo vem de cima. Tá, mas a gente não tem essa coisa também um pouquinho, vamos fazer um meia-culpa, de ser o umbigo do mundo, assim, né? De dizer assim, cara, mas eu tô passando, tu tá pensando em ti, né? Uma vitimização. Eu tô passando por um momento terrível, como é que a empresa não entende? Então, né? Concordo contigo. São 5.000 funcionários. Mesmo que cada grupo tenha um gestor, dificilmente esse gestor vai saber de todos os problemas que cada um está enfrentando. Não, e não é responsabilidade da empresa resolver Claro o problema que dos não. funcionários. Ela pode desenvolver mecanismos de humanização, humanização. de apoio, de colaboração, de comunicação, mas a empresa não foi criada, nenhuma empresa foi criada para resolver o problema dos funcionários. Agora, ao mesmo tempo, é inteligente para a empresa criar sistemas de amparo e de engajamento dos funcionários. Sim, eu contei aqui uma história que foi assim, mas era uma empresa pequena. Por isso, então por quê? E mais do que nunca, quanto mais o profissional estiver tranquilo em relação à sua vida pessoal, mais focado, mais engajado, mais produtivo ele será. Agora, primeiro, né, a essa altura da vida, a vida nem sempre é justa. E essa é a verdade. Né? Nós temos bons e maus dentro do sistema. Volto a dizer assim, às vezes, vamos lá, tu deixa o exemplo do poder público. Eu fiz a aproximação do poder público faz poucos anos, desde 2019, antes da pandemia, mas eu fiz uma imersão por intermédio do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Trabalhamos com pessoas muito queridas nossas, né, juntos, e eu conheci, para vocês terem uma ideia, até 2019, eu nunca tinha entrado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no Estado do Sul, que é o Centro Administrativo do Estado. Nunca tinha colocado o pé lá. E eu entrei e mergulhei como voluntário nesse conselho de uma forma muito intensa. Eu posso dizer para vocês que eu conheci gente extraordinária dentro do poder público. Inteligente, competente, bem preparado, vocacionado. Eu também encontrei pessoas que são o oposto disso. Estão ali meio que encostadinhos. Isso. Então, aí quando eu digo que a responsabilidade ela é toda de cima ou toda de baixo, dependendo do meu enfoque, eu estou sendo injusto com uma parte ou com outra. Se eu estou dizendo que os funcionários são todos iguais àqueles que eu vejo absolutamente competentes, né? Eu digo assim, o problema é só do líder, porque tu vê o líder que não é, e vice-versa. Às vezes o líder entra um secretário, ou entra um diretor de uma repartição e ele quer transformar aquela repartição, ele quer fazer uma entrega social relevante, mas tem no seu staff que ele não pode mexer. Né? Pessoas que, olha, elas passaram o concurso e ao passar o concurso, infelizmente, elas estabeleceram na cabeça dela que elas simplesmente estão contando os dias para aposentadoria. Isso no poder público é um extremo, mas no privado não é diferente.
Tem outros matizes, tá? Eu estava falando com a Semadar antes da gente começar a gravar, eu disse assim, olha, a essa altura da minha vida eu posso dizer que eu tenho uma profunda experiência no privado, no público nos últimos anos pelo mergulho e no terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. E eu disse para ela assim, olha, eu geralmente quando eu falo nisso, e às vezes quando me chamam para palestrar em alguns lugares, eu tenho uma lâmina, um slide que mostra assim, um grupo de pessoas das mais diversas possíveis. Sabe o que tem? Primeiro, segundo, terceiro setor, público, privado, terceiro setor? Tem gente. Tem gente em tudo. E tem gente boa, nem tão boa, né? Tem gente que está num dia bom, tem gente que está num dia ruim. É gente, a humanização não é uma abstração de uma ideia ideal que em todo mundo vai ser Jesus Cristo na Terra. Nós somos humanos, nós temos dias bons, dias ruins. Nós temos aspectos nossos que conosco mesmo a gente não fica orgulhoso do nosso pensamento e às vezes das nossas ações. A questão é como é que eu posso estar fazendo um reprocessamento constante de eu me tornar a cada dia um ser humano melhor, um profissional melhor, uma liderança melhor. Por isso que eu digo assim, na minha percepção, o caminho do desenvolvimento é o autoconhecimento. E primeiro tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Pois é, por exemplo, a gente está falando aqui dessa questão, né, de funcionários, de gestores, enfim, e tudo que na verdade a gente quer e a gente busca, né, sempre é felicidade, seja na vida pessoal como na empresa, né? Existe uma fórmula, dá para dizer assim, para cultivar um ambiente onde todos se sintam valorizados e felizes? Eu não sei se tem uma fórmula, mas eu acredito em algumas coisas. Voltamos ao início da nossa conversa. O ambiente, se ele puder esclarecer seus princípios e valores, ele vai tangibilizar o que a gente chama de cultura. Cultura é como é que nós fazemos as coisas por aqui? Como é que nós nos comportamos por aqui? Como é que nós tomamos decisões por aqui? Isso não está na parede, mas a pessoa entrou em 2 meses, ela já sacou como é que a banda toca. Quem é quem, o que é valorizado, o que não é valorizado. À medida que eu consigo capturar um comprometimento da mais alta liderança da organização, se ela é uma pequena do dono, se é uma grande dos diretores, né? Se eu consigo capturar, dizer assim, olha, princípios e valores, eu vou dar um exemplo prático. E aí já vou fazer a abertura aqui do tema que a Semadar trouxe. A Semadar e eu trabalhamos junto numa empresa chamada Dado Beer. Né? E gostei sempre muito. Então, estivemos lá por muito tempo. Quando a gente foi fazer em 2002, nós fizemos uma reflexão estratégica na Dado Beer e vamos dizer assim, vamos tentar capturar aqui nossos princípios e valores. Eu vou trazer um, que era cordialidade com as pessoas e rigidez com os fatos. Então você estabelece assim, aqui nós vamos ser cordiais com as pessoas e vamos ser rígidos com os fatos. Parece simples, não é? Não. Na cultura brasileira, na minha avaliação, e uma perspectiva, não é uma verdade absoluta, nós falhamos não pela cordialidade com as pessoas, nós falhamos porque nós somos cordiais com os fatos. E como é que isso se manifesta nas organizações? Primeiro, eu, pela minha função de liderança, muitos anos líder executivo, eu contratei e demiti muita gente. Eu nunca, na minha história, nas décadas de trabalho que eu tenho, eu nunca utilizei um tom de voz superior ao que eu estou falando aqui com vocês. E nem um linguajar diferente do que eu estou falando com vocês, mesmo em demissões muito sensíveis, muito desagradáveis. É um princípio, cordialidade com as pessoas. Agora, vou trazer um exemplo de lá. Que é um exemplo prático e essa história é verdadeira. Nós tínhamos lá que no nosso regramento, profissionais da casa não poderiam se envolver romanticamente com clientes durante o trabalho, no local de trabalho. Muitas empresas têm essa regra. Mas com clientes. Porque nós éramos nós tínhamos casa noturna. Sim. Verdade. E tinha um atendente que era bárbaro. Na competência técnica, humana, conceitual. Era um querido. Um dia eu chego lá de manhã
Ele tá me esperando, bate na porta assim, seu Daniel, o que é? Ontem, nós tínhamos um andar que era no Bourbon lá embaixo, assim, pisei na bola. Fiquei com uma cliente. E eu falei, e o que tu quer que eu faça? E ele falou, não, pois é, eu falei assim, olha só, eu fico muito sentido, mas perceba, se eu não tomar uma atitude contigo, que eu gosto de ti, que tu é um baita de um profissional e tudo mais, nós tínhamos quase 200 profissionais na época, eu disse assim, o que eu estou falando para os outros 199? Qual é a minha coerência? E qual é o sentido de injustiça dos outros que tiveram a oportunidade, o desejo, e não fizeram porque se ativeram aos princípios e valores. Respeitaram. Porque esse é um processo de escolha. Quando a gente estabelece princípios e valores, nós estabelecemos para todos quais são as renúncias que nós faremos. Mesmo no cargo de liderança. E se eu sou o cargo de liderança, tá? Eu tenho que dar o exemplo. Então, como é que você traduz um lugar mais sadio, menos tóxico? Primeiro, estabeleça alguns comportamentos admissíveis e não admissíveis. Segundo, senso de justiça. Tá? Assuma, mesmo quando for para cortar na própria carne, que aquilo que você estabeleceu é a regra do jogo. Então, na minha concepção, esse é o princípio fundamental para a gente estabelecer um bom ambiente e uma relação de transparência e de confiança, que para mim é a palavra-chave que mais falta hoje na sociedade e nas organizações. É confiança. Não, e é interessante que ele mesmo veio falar. Isso é a coisa, é a maior prova de confiança. Honestidade. De honestidade, Isso, e eu, assim, mantive relacionamento anos depois, as redes sociais permitem isso, né? Eu tenho várias histórias para contar dessa natureza, né? Uma vez aconteceu com um gestor, alto gestor, aconteceu algo similar. E aí, eu cheguei de novo, porque eu chegava, né? Virava à noite lá, chegava de manhã cedo. Chegava já, a bomba estava instalada, né? E entrei na sala, e aí estava o gestor da noite. Como é que em poucas horas, né, você instala a bomba? E o gestor da noite disse assim, Dani, alguns me chamam até de seu Dani, né? Olha só, o gestor tal, se teve um envolvimento romântico, aí abraçou, beijou a sua funcionária. Acontece. Sim. Também. Lá vai eu para conversas desafiadoras, né? E eu falei, fulano, olha só. Pô, mas todo mundo faz isso. Aí eu fiquei quieto e falei assim, está bem. Então, por gentileza, me diga quando eu fiz isso. Mas entenda que você tem que ter legitimidade para fazer isso. A pior coisa que poderia acontecer é eu fazer uma cobrança, demandar um comportamento que eu, mesmo como liderança, eu não sustento. Então, essa coerência, para mim, ela é a pedra basilar da relação que você estabelece no trabalho e as relações que você quer construir. Aquela frase da mãe, assim, né? Mas você não é todo mundo. E congruência, né? Quando tu demonstra congruência para as pessoas vão te fidelizar, elas vão vai reforçar a lealdade, porque tu tá mostrando que tu é exatamente o que tu prega. Tu não tá simplesmente cobrando. Eu acho que falta um pouquinho essa reciprocidade, né? Muitas vezes os gestores, eles cobram algo que eles não colocam em prática. E por isso que não tem confiança no ambiente. Que não tem confiança no ambiente, exatamente. Porque se eu vou dizer assim, em todas as circunstâncias que eu tive, se a liderança tem essa postura, em todas as situações difíceis que eu passei, eu fiz renúncias como líder ao longo da minha jornada, para poder ter a coerência dos momentos críticos. Né? Então, assim, eu particularmente, eu procuro pautar a minha vida para os diferentes lugares que a gente trabalha e participa, pagando o preço de sustentar meus princípios e meus valores. Porque, para mim, o meu valor de liberdade, de autonomia, eu preciso ter isso claro. Então, para mim, é muito mais caro eu ter que abrir mão de um princípio e valor meu,
do que eu fazer renúncia para poder sustentar uma situação dessa natureza. Com relação à gestão feminina, como é que tu vê isso? Tu acha que isso está evoluindo? Tu achas que as mulheres... Por que geralmente as empresas, não sei se não valorizam, enfim, não chamam mais mulheres para a gestão? Olha, eu falo com bastante convicção. Existe uma expressão em inglês que fala he for she, né? Eu sou totalmente he for she. Para mim, eu desde muito cedo sempre trabalhei com muitas mulheres, já tive mais diversas oportunidades. Acho que na geração, eu já digo isso faz uns 20 anos, tá? Faz 20 anos que as mulheres estão muito mais preparadas do que os homens. Em todos os sentidos. Talvez porque isso se dá hoje pelos dados, pelos números na própria academia, a gente já vê o número de mulheres, já suplanta o número de homens em muitas profissões. Também tem uma questão de que essas transições geracionais que a gente foi passando, eu vejo que a mulher se fortaleceu e o homem se enfraqueceu. Atenção, mães de meninos, né? Nós vivemos, sim, eu acho que um modelo mental machista em muitas organizações. Acho que isso está mudando. Às vezes, tem erros na jornada, né? De parte a parte. Mas tu acha que a emoção, por exemplo, que a mulher ela é um pouco mais emocionada, né? Vamos dizer assim, do que o homem, ela é mais próxima. É uma boa provocação isso que tu faz, e eu vou te dizer o seguinte. Da minha geração, tá? Com mais de 50, da minha geração, as mulheres que se destacaram são as mulheres que, na grande maioria, se masculinizaram. E quando se masculinizam, elas são, por vezes, mais ásperas que os próprios homens. Porque a vida exigiu tanto delas. Precisavam se impor. Tanto que elas criaram uma persona e, às vezes, a persona tomou conta delas. Eu acho que nós estamos vivendo uma transição positiva em relação a isso. Eu vejo lideranças hoje ascendendo com uma condição mais feminina. E aí eu te diria que não é uma questão de gênero, mas é uma questão de energia. Nós precisamos que a gestão seja mais feminina e não necessariamente que só tenha mais mulheres. Habilidades femininas, habilidades, né? que é o amparo. Né? É a empatia, é o acolhimento, amparo, é o cuidado. É o cuidado, é poder chegar no time. Não é de toda a empresa, mas você chega no seu time e diz assim: você, Madara, você está bem? É uma característica feminina, né? Sim, a intuição. E a sensibilidade para perceber isso também, né? É que vocês, as mulheres, por uma característica histórica, foram ensinadas aos pequenos sinais, à sutileza. Estar atenta. E acho que a gente consegue também essa coisa de fazer várias coisas, né, ao mesmo tempo. Por necessidade foram treinadas. Né? E estar atenta ao entorno, né? Que é exatamente o que o líder precisa, estar atento a todo o ecossistema. Eu sempre brinco hoje eu tenho um sócio, né, que também é o diretor do programa. E eu sempre brinco com ele, né? Que ele diz assim, mas eu não vou poder fazer isso aí agora porque eu tô cuidando disso aqui. E eu digo, tu tem quantas gavetas, eu pergunto pra ele, no teu armário? E ele digo, não, a tua vida, ela é dividida em gavetas, tu já percebeu? Eu digo, se tu abrir uma, tu fecha a outra. Tu não consegue arrumar duas ao mesmo tempo. Não, e isso que tu disseste da dificuldade masculina, eu sou mãe de menino, tá? Também, né? Também, tem uma menina e um menino. E a gente sempre fala, assim, de estar aberto à crítica e ao questionamento. Eu vejo uma dificuldade masculina de estar aberta ao questionamento e à diversidade de perspectivas, que eu acho que tu acabaste de falar que é tão importante a gente ter a diversidade das perspectivas. Tu estar aberto para calçar o calçado do outro. E estar aberto a ser questionado. E pode ser uma visão minha, mas eu vejo uma dificuldade, às vezes, masculina, de ser questionado, de não querer questionar. E eu acho que a organização que aprende é aquela que está aberta ao questionamento. Aquela que quer... Porque quando tu te fecha nas tuas perspectivas, nos teus paradigmas, tu não te abre ao crescimento, né? E eu acho que é um pouco isso, tu tá aberto a questionar. E eu trabalhei bem isso com meu filho, tá? Até demais, que questiona muito. O meu lugar de fala é um lugar muito delicado.
Eu sou casado com a Valéria há quase 25 anos, mas a gente não tem filhos. Eu também não tenho filhos. Eu tenho 8 afilhados. Eu sou muito orgulhoso deles. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu já falhei em fazer comentários, por vezes, simplórios em relação a isso. Mas eu vejo, assim, que uma geração, as mães de meninos, por vezes, colocam os meninos mais em bolhas do que as próprias meninas. Tá? Nesse sentido. E os pais colocam as meninas. Mas quem manda em casa é a mãe, né? Então, na maioria das vezes, na educação né? Então, assim, é uma corresponsabilidade. Mas eu quero fazer um gancho do que tu falaste, do homem ser mais fechado, e eu concordo. Vamos prestar atenção, vou dizer da minha geração, tá? Eu sou de uma geração, hoje de manhã eu estava falando num evento, diz assim, olha, eu sou de uma geração, eu fiz faculdade de engenharia, que a grande disrupção, quando eu fiz no primeiro semestre, é que tinha um laboratório de informática e tinha o tal de um computador com uma tela verde e um disquete desse tamanho. Eu fiz engenharia que calculava planilha topográfica à mão. Não tinha Excel. Então vejam que é uma geração que saiu do mundo absolutamente analógico. Nós estamos falando de IAGEM. Né? Mas por isso que se fala que essa geração igual a gente única. Não existe. Porque nós passamos de tudo isso. Só que veja bem o seguinte. Hoje nós temos líderes empresariais de 80 anos, correto? 80 anos. Pare e volte e pense como é que o mundo era quando ele tinha dos seus 8 aos 20 anos, que é quando a gente, né, forma a nossa personalidade. Como é que essas pessoas foram formadas? Quais eram os valores sociais? O que se demandava de um homem dos anos 50, 60, que é quando eles eram jovens? Só que o maluco é que, quando eles nasceram, o ciclo da Idade Média era 60 anos, o cara estava de pantufo, pijama e pantufa em casa. Hoje, de 80 anos, eles são os donos das corporações e continuam sendo donos do dinheiro. Então, nós estamos numa fase de transição. Em empresas familiares, que é um dos lugares que eu me dedico hoje, governança de empresas familiares, nós chegamos a ter 4 gerações trabalhando juntas na mesma empresa. Então, não é só uma questão de funcionário não. É o fundador, o fundador está com 85, o filho com 65, o neto com 45, o bisneto com 25 já formado, os 4 dentro da empresa. Você veja qual a complexidade. Mas também há uma colaboração enorme. Ou seja, porque cada um traz uma coisa. Se bem conduzido. Olha, se bem conduzido. Vou dizer assim, bom, pois é. A tendência não ter essa fluidez. A tendência não é ter essa fluidez. Porque é natural, cada um tem a sua perspectiva. Não, e aí vem o que a Samantha falou também, que geralmente eu acho até que a geração mais antiga, mais velha, tem mais dificuldade de aceitar a crítica. Me parece assim que não quer muito discutir, mas eu que tenho experiência, eu que sei isso aí, sabe? Mas as novas gerações também têm Tá dificuldade. difícil. Também tem difícil. Porque eu também trabalho hoje com várias. Vários jovens. Primeiro, o que eu quero trazer é essa percepção de ser menos simplório e entender o grau de complexidade das relações humanas. E que nada, assim, eu fazer um pré-julgamento simples, simplório, digamos, né? Dado Schneider fala de gerações. Vamos convidar ele para vir falar sobre isso. Gente, olha só, nós estamos encaminhando ali já para quase 3 minutos aí no final, então eu quero que vocês, evidentemente, deixem aí, então, um recado final sobre tudo isso, né, que a gente falou, e uma reflexão, quem sabe. Legal. A Semadar capturou uma expressão que nós cunhamos também muitos anos atrás, numa situação desafiadora que nós estávamos na empresa, e queríamos fazer uma transformação cultural, né? Uma mudança. E geralmente as mudanças vêm em horas de crise, né? E de mudança é um negócio muito engraçado. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer mude, mas assim, tá bom, mas então tu vai sair da cadeira, tu vai sentar aqui no banquinho. Não, mas eu não. Vamos mudar toda a sala, todo mas mundo eu não vai quero mudar da minha cadeira, né? E sempre tem essa dor. E aí a gente, junto com um grande amigo, que na época era consultor e virou um grande amigo também, Carlos Schalf, de São Paulo, a gente que cunhou
uma frase em um manifesto que chamava Business Fun. Alegria de fazer negócios. E a alegria de fazer negócios não é a alegria de fazer dinheiro. É a alegria de estar aqui com vocês. É a alegria de, independentemente do operador que está nos atendendo aqui, é a alegria de seguinte, esse meu trabalho, essa minha vida, eu só tenho esse momento, o dia de hoje Prazer. não volta. Presença. É senso de presença, é alegria de estar operando, funcionando, né? E tendo as condições necessárias mesmo para enfrentar dias ruins, né? E mesmo no dia ruim que eu digo assim, amanhã é um novo dia. Então, quando a gente cansa, quando a gente se esgota, né? Eu formei uma imagem na minha cabeça, principalmente com as organizações mais difíceis, que eu sou de mergulhar, eu sou muito intenso, né? E às vezes eu canso, e a Valéria que me escuta em casa de noite, né? E eu reclamo, e a imagem que eu faço é a seguinte, quando eu estou cansado, ou quando eu estou ficando sem ar, eu tenho que emergir, pega um pouco de ar e mergulha novamente. Né? Não podemos desistir perante as dificuldades, porque a vida ela é desses aspectos, celebração, dificuldades, né? Todos nós, que as redes sociais transformaram a vida das pessoas como se fosse um filme de Disney, não é? Né? Independentemente de Bob, como a gente diz. Independente das circunstâncias, nós temos dias bons e ruins, mas o interessante é que se a gente se conecte com essa alegria do trabalho, alegria de viver, alegria das relações, e que a gente fique atento, mesmo em momentos ruins, que sempre vou tirar uma lição aprendida a partir disso. Que lindo. Eu vou com o Dani, porque eu acho que é a alegria das relações, a alegria das conexões, né? A gente está aqui para se conectar. E já está provado pela ciência que o bem-estar do ser humano provém da qualidade das suas relações. A gente tem relações saudáveis, profundas, honestas, e a gente passa nas organizações a maior parte do nosso tempo. Então a gente tem que ter um business fun, tem que cultivar isso no nosso dia a dia, essas relações saudáveis, profundas, essas trocas, esses diálogos, em que a gente possa dar nossas ideias e ser acolhido, e receber ideias e acolher e não invalidar. Superar essa cultura da invalidação e promover uma cultura onde eu respeito o que tu fala e tu respeita o que eu falo, e daí nasce a inovação. Porque se eu não... Quantas boas ideias já não morreram porque foram invalidadas, né, em reuniões? A gente precisa em trocas, enfim. E aí acaba desanimando, acaba tirando a motivação das pessoas. A gente precisa ter trocas saudáveis, ter trocas prazerosas e ser feliz. Gente, prazer enorme, né, esse papo aqui, porque bem isso, até foi tomando rumos, né, diferentes nesse assunto todo, e então agradeço, né, agradecemos aqui esse encontro, com certeza, esperamos conversar novamente, né. Sem dúvida, sempre à disposição. Com certeza. A vida é arte do encontro, a vida é arte do encontro. Exatamente, como sempre, né, Samadara, é o que eu sempre digo aqui no final, reflitam, pensem sobre tudo isso que foi dito, né, e vê se colabora aí, né.